Estamos de volta, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham gostado da nossa sessão de PMO, gestão de projetos aqui no Sem Medo do Deadline. Lembrando que esse é o primeiro evento desse porte realizado pela Amanda aqui no Brasil. A Amanda chegou no Brasil com a ajuda da Lopen, com o pé na porta, entendeu? É a melhor plataforma de gestão de projetos onde o seu trabalho flui e a gente organizou esse evento com 2 dias de muito conteúdo para vocês, onde a gente falou sobre PMO, vai falar um pouquinho de vendas e amanhã vai falar sobre marketing e desenvolvimento, todo abordando o planejamento. E agora, para falar um pouquinho com a gente, eu vou convidar o Wendel, CEO da Talkstars. Wendel, tudo bem com você? Tá me ouvindo certinho? Você tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo te ouvir. Eu acho que eu não tô conseguindo te ouvir. Não tá me ouvindo? Não. Ah, meu Deus. Vê se você tá com a guia mutada por aí. Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Mas eu não tô conseguindo te ouvir. Deixa eu ver aqui. Gente, estamos em Não tô conseguindo te 2022 e ainda ouvir. com essas dificuldades. Espera só um pouquinho. Teste 2. O Wendel tá me ouvindo? Pessoal, eu vou fazer o seguinte. O Wendel vai falar um pouquinho pra gente sobre cadência de prospecção, mais especificamente como ter eficiência em um fluxo de cadência. Eu vou deixar ele aqui então, pessoal, até a gente resolver esse problema. Vou colocar ele aqui. Bruno, boa sorte, qualquer coisa me chama. Bom, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Galera, coloquem aí no chat, por favor, se vocês estão conseguindo me ouvir. Beleza, eu tô. Beleza, Eduardo. Eu tô aqui olhando aqui na tela aqui também no chat. Ah, beleza, Marçal, tranquilo. Pessoal, muito boa tarde para vocês, tá? Se vocês não me conhecem ainda, eu sou o Wendel Guimarães, eu sou um dos fundadores aqui da Talkstars, tá? A Talkstars tem um objetivo de acelerar carreiras e negócios através de mentorias individuais, programas de mentoria para essa nova economia, esse mercado de tecnologia e inovação. Então, aqui na Talkstars você encontra diversas trilhas de aprendizado, como vendas, tecnologia, marketing, growth, gestão e assim por diante, tá? Antes da gente começar aqui, eu vou passar por esses pontos. Eu estou com 2 telas aqui, tá, gente? E assim, eu estou olhando aqui um pouco a apresentação e um pouco aqui vocês, um pouco aqui no chat. Então, assim, eu gosto sempre de estar conversando com vocês, interagindo, tá? E assim, qualquer dúvida vocês podem colocar aqui. É, então, pessoal, é o seguinte, eu vou passar um pouco sobre a minha carreira, essa questão da utilização do fluxo de cadência, o que é uma cadência, os objetivos, os elementos que compõem, os tipos de atividades e os exemplos também. Tanto alguns exemplos práticos e também exemplos que a gente vê em alguns mercados, tá? Bom, conforme eu vou falar novamente, eu sou Wendel Guimarães, tá? Eu tenho experiência há mais de 10 anos no mercado de tecnologia, desde a época da faculdade até no momento que eu fundei a Talkstars, né? Toda a minha jornada, toda a minha experiência vem desse mercado, tá? E aproximadamente uns 5 anos eu me desenvolvi e venho atuando nesse mercado de vendas, marketing, growth, né? Questão de gestão, liderança e assim por diante.
E aqui também eu coloquei essa questão de que eu amo tocar instrumentos musicais, praticar esportes, a gente vivencia aí momentos, tempos insanos do nosso trabalho, então isso faz me desligar um pouco desse mundo corporativo que a gente vive e assim por diante, tá? Antes de eu seguir para o próximo slide, eu queria saber um pouco mais de vocês, né, para eu poder até tentar personalizar o meu discurso. E eu queria saber de vocês que estão assistindo ou estão me ouvindo, colocasse aqui no chat quem aqui trabalha na área comercial ou na área de marketing, né? E como vocês dividem as áreas? Se vocês têm área de pré-venda, área de vendas, como que funciona? Se é só você sozinho ou sozinha, se tem mais pessoas ou não? Eu queria que vocês colocassem aqui no chat também quantas pessoas tem no time para que eu possa saber também, e assim a gente pode ter essa interação, assim por diante, tá? Que eu estou vendo aqui vocês aqui no chat. Se vocês quiserem colocar aqui, a gente vai alinhando o conteúdo juntos, tá? Boa, João, faço parte de pré-vendas da equipe de implantação que beleza. Bom, galera, vocês vão colocando aqui quem trabalha na parte de pré-venda, quantas pessoas. Carlos Barbosa. Legal, Carlos. Trabalho na área comercial. Vitória. Sou da área de marketing. Temos um time com 3 pessoas. Comercial dividido em 3 partes. Pré-vendas. Boa, boa. Legal, legal. Não, podem colocar aqui, pessoal. Eu vou vendo. E até é importante para eu saber para quem que eu estou falando o discurso. É para uma pessoa, né, sozinha na área de vendas e assim por diante, tá? Sou da área de CWS, Tawane. Legal, legal, legal. E antes de eu explicar o CS, legal, Tawane. Antes de eu explicar o que é, na verdade, um fluxo de cadência, eu coloquei aqui em que momento a gente utiliza o fluxo de cadência, antes de explicar o que é um fluxo de cadência ou uma cadência, tá? Então, assim, em qual momento que a gente utiliza o fluxo de cadência? Em qualquer operação comercial, seja eu que estou aqui como uma pessoa, ou tem um time, assim por diante, é interessante também vocês definirem o ICP de vocês, ou seja, o perfil de cliente ideal de vocês. É bem importante, por quê? Porque a partir daí, a gente consegue criar um fluxo de cadência e otimizar esse fluxo de cadência de prospecção, tá? Hoje, especificamente, a gente vai falar mais na área de pré-vendas, prospecção e assim por diante, tá? Qualquer segmento de mercado pode estar utilizando o fluxo de cadência, qualquer produto ou serviço pode também aplicar, e eu coloquei uma atenção que vai depender muito do ticket médio, como que a gente vai estruturar e planejar esse fluxo de cadência. Então, imagina que eu tenho um serviço, eu tenho um produto que tem um MRR de 3 mil, 4 mil. Para quem não sabe o que é MRR, é um valor mensal que eu pago por um produto, por um serviço, como se fosse um exemplo do Netflix, né? Eu pago por ele mensal. Então, vamos supor que eu tenho um ticket médio de 3 mil reais. Talvez seria interessante planejar, criar um fluxo de cadência mais longo, né, de tentativas de contato e assim por diante. Wendel, o meu produto, o meu serviço é um ticket médio de 500, 400 ou até 200 reais. Aí talvez ir para uma outra vertente, entendeu? Uma outra forma de planejar e otimizar esse fluxo de cadência, tá? Então é bem importante prestar atenção em ticket médio, definição de ICP, o perfil de cliente ideal, tá? Mas pode ser utilizado em qualquer operação comercial, segmento de mercado, B2C, B2B também. Normalmente utiliza mais em B2B, mas eu já vi em algumas operações aqui dentro da Talkstars, profissionais procurando mentores, né, para estruturar algum fluxo de cadência em B2C, tá? E assim, galera, vocês podem colocar aqui no chat, né? Eu vou, sempre que vou passando pelos tópicos, eu vou estar dando uma olhada no chat, né? Para ver se tem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido, tá?
E, na verdade, o que é um fluxo de cadência, né? Um fluxo de cadência, ele tem um objetivo de planejar ações estrategicamente, né? Para a área de pré-venda, ou seja, para o SDR, o profissional, o pré-vendedor, ou para um vendedor que consiga realizar o primeiro contato, né? É uma sequência pré-definida de número de tentativas, sabe? Para eu tentar entrar em contato com um prospect ou um possível lead, né? O fluxo de cadência também, ele é composto por canais de comunicação onde eu tento entrar em contato com esse prospect ou com o possível lead. Ou seja, então eu tenho que planejar estrategicamente, né? Quantas tentativas eu vou fazer para que eu possa ter o primeiro contato com aquele possível cliente, né, do meu produto ou do meu serviço, colocando os canais de comunicação, né? Então, basicamente, o fluxo de cadência, uma cadência, né, é basicamente composta por esses pilares. Mais para frente eu vou colocar também para vocês os elementos que compõem o fluxo de cadência, tá? Bom, e qual que é o objetivo do fluxo de cadência? Eu já coloquei aqui para vocês, né, o que é um fluxo de cadência, em qual momento que é, né, uma cadência e qual o objetivo de uma cadência, né? Então, a cadência, planejar a cadência, o fluxo de cadência, né, de prospecção, padronização de processos, a gente consegue para padronizar os processos, por quê? Se por acaso eu contratar uma pessoa nova, ela já sabe, ela tem uma orientação, a gente tem um playbook, né, aonde aquela pessoa vai fazer aquela primeira tentativa, em qual canal, em que momento, em que situação, em qual produto, em qual serviço e assim por diante. A gente tem uma padronização de processos. Consequentemente, a gente tem um aumento na quantidade de reuniões. Ou seja, na área de pré-vendas, qual que é o objetivo que a gente tem? O objetivo nosso sempre é agendar uma reunião para a equipe comercial. Nunca a gente tenta vender, na verdade, né? Vender de fato em receita, mas a gente sempre tenta vender no sentido de gerar uma reunião. Então, consequentemente, eu tendo o processo bem definido, padronizado, eu consigo aumentar as oportunidades, né, de reuniões. Evita também a questão de encavalamento de atividades. Só para vocês terem um exemplo, né? Eu vou construir uma lista de prospecção, tá? Uma lista que eu vou prospectar novas empresas ou novas profissionais, se for no caso do B2C, tá? Eu vou fazer uma lista e começar ela na segunda-feira, né? E eu vou começar uma outra lista na terça-feira. E assim por diante, como a gente viu que o fluxo de cadência, ele tem essa questão de atividades e tem também espaçamento, você concorda que se eu começar na segunda ou na terça-feira, né? E se eu começar também no mesmo dia, eu posso encavalar essas atividades no mesmo dia. Ou seja, se eu começar uma mesma lista, duas listas na segunda-feira, né? No momento, o meu pré-vendedor, o meu vendedor, ele vai ficar maluco, vai ficar doido da cabeça, porque vai ter muitas atividades para prospectar, vai ter gente respondendo, vai ter gente agendando reuniões, respostas, né? Reuniões com a própria equipe e assim por diante, treinamento. Então, vai encavalar essas atividades. Então, se a gente tem um processo bem definido, né? A gente consegue evitar esse tipo de situação. Tá? A gente consegue também ter um melhor planejamento das ações da nossa operação comercial. Então, a gente consegue já ter uma camada mais estratégica no sentido, bom, eu vi que no segmento de tecnologia, a gente teve uma performance muito boa nas atividades, resposta de e-mail, ligação e assim por diante. A gente está tendo bastante reuniões, então a gente consegue ter uma camada mais estratégica e melhorar e ter um melhor planejamento das nossas ações para o nosso time de pré-vendedores, tá? E também limitar as tentativas de contato para que a gente consiga garantir o custo de aquisição, né? Que esteja alinhado com o ticket do produto ou do nosso serviço. Todo mundo sabe aqui, vocês podem colocar aqui no chat também, todo mundo sabe o que significa o CAC? Né? Só para vocês entenderem, o CAC é o custo de aquisição por cliente, né? Ou seja, por exemplo, que nem eu dei o exemplo lá, vamos supor que o programa de mentorias da Talkstars no B2C, no B2B, desculpa, tem um valor de 5K, né, recorrente. E aí, o que acontece? Eu tenho que
tentar fazer as tentativas de contato para agendar a reunião. Só que acontece, se o meu ticket médio é de 5K, e o que acontece? Eu tenho uma longa jornada de tentativa, vocês concordam comigo que o tempo do meu vendedor ou do meu pré-vendedor que vai tentar agendar uma primeira reunião, o meu primeiro contato, vai atingir totalmente o custo que eu tenho de aquisição? Então, eu preciso ver se de fato o meu ticket médio, né, está fazendo sentido com o meu custo de aquisição. Então, por exemplo, o fluxo de cadência também serve para ver essas questões mais estratégicas, que é do custo de aquisição por cliente. Porque se minha tentativa de contato foi um pouco menor e meu ticket for um pouco maior, no final a conta fecha, né? E aí vem toda essa questão de retenção de cliente e assim por diante, né? Que entra depois na hora que o lead fecha o contrato com a gente, tá? Até o momento, pessoal, tá dando para entender, né? Eu queria que vocês colocassem aqui no chat, né? Tá dando para entender um pouco mais o objetivo? Ficou claro para que serve o fluxo de cadência? Qual que é o objetivo que é? É muito importante eu saber isso também para ver se vocês estão entendendo esse conteúdo e vocês colocarem, né, em prática e de acordo com a necessidade de vocês ou de acordo com o negócio de vocês. Beleza, Carlos, Martin e Pulson, Abru, perfeito, perfeito. Vocês podem sempre estar colocando aqui no chat, João, aqui no chat, que eu vou estar sempre vendo aqui e respondendo. Bom, quais são os elementos de uma cadência, tá? De prospecção. Aqui eu coloquei os 5 elementos principais, tá? Então, tentativas de contato, tá? Espaçamento entre os contatos, a duração desses contatos, os tipos de atividades e o conteúdo em si. Então, só para vocês entenderem, Wendel, eu quero otimizar o meu fluxo de cadência de prospecção, Wendel. Eu quero montar agora um fluxo de cadência, né? Eu quero otimizar sempre esses 5 elementos vão estar dentro de uma cadência, sempre. A partir de hoje, vocês sempre coloquem isso na mente e aí vai facilitar a otimização ou a criação do fluxo, tá? Então, eu vou passar por cada um bem brevemente, tá? Porque eu vejo que tem alguns elementos que é importante e a gente chega num algo mais prático e nas perguntas, tá? Então, assim, tentativas de contato, né? Que é o primeiro item lá do elemento, né? É o número de vezes que a gente tenta entrar em contato com o lead ou com o prospect, né? É necessário que a gente tenha bem definido, né? O número de contatos, né? Para não exceder esse número. Então, por exemplo, baseado no seu SP, no seu ticket médio, no seu produto, né, no segmento de mercado que você vai atuar também é muito importante, a gente consegue definir o número de tentativas de contato. Eu vejo aqui na Talkstars, até passando esse número de mercado para vocês, um bench também, eu vejo que os profissionais, eles tentam poucas vezes entrar em contato com os prospects ou os leads, né? Então, às vezes, a pessoa deixou, ou pode ser via marketing, ou pode ser uma prospecção outbound, e assim por diante. Vamos colocar o exemplo de um inbound, né? A pessoa deixa o contato, o vendedor tenta entrar em contato a primeira vez, a segunda, a terceira vez ele já desiste, né? Normalmente a gente vai ter, né, uma resposta desse prospect ou desse lead só a partir do quinto ou sexto contato. Ou seja, imagina o quanto de dinheiro a gente está deixando na mesa, né, para os nossos negócios e assim por diante. Então, esse número de tentativas é importante, mas é bom a gente ter uma noção de, será que vale a pena eu ter bastante número de tentativas? Ou será que vai ser pouco? Ou será que vai ser uma média? Isso, que nem volto a dizer, vai ser muito baseado no seu ticket médio, tá? E se o CAC também está fazendo sentido com o seu ticket médio, tá?
Bom, espaçamento entre contato, né? Espaçamento é entre um contato, né, uma comunicação e uma outra. Quanto menor o espaçamento, mais agressivo a cadência. Então, pode ser uma cadência que pode ter só ligação, né, ou cold call, ou pode ser uma ligação, ou pode ser um fluxo de cadência mista. Vou utilizar cold call, cold e-mail, social point, LinkedIn, WhatsApp. Isso vai depender, mais uma vez, do ICP que vocês estão definindo, o perfil de cliente ideal, e também importante também o ticket médio, tá? Então é bem importante, mas sempre tem que ter um espaçamento entre o contato, porque pode chegar momentos que, eu vou ligar para o meu lead todos os dias. Pode ser que ele ache que você é um telemarketing, e é isso. Não é o que a gente quer. A gente quer ter algo mais relacional, né? Um relacionamento com o lead ou com o prospect e assim por diante, né? Duração dos contatos, né? É o período de tempo que nós tentamos né, realizar com o lead ou com o prospect, né? Para conectar com ele e tal, para fazer aquela primeira tentativa de contato, né? Então, pode ser, eu posso tentar uma vez, duas vezes, pode ter a duração, né, de manhã, de tarde, eu posso alternar, né, a minha tentativa de contatos, mas o importante é que a gente sempre vai se basear, né, nas tentativas e na duração também, né, desses contatos, se vão ser de manhã ou à tarde, vai ser híbrido ou não, né, mas mais para frente eu vou mostrar um exemplo prático para vocês, tá? E os tipos de atividades também, tá? Os tipos de atividades são os canais que serão utilizados para que eu possa comunicar com o meu lead, com o meu possível cliente, ou seja, telefone, WhatsApp, e-mail, LinkedIn. Então, é um dos pilares importantes, né? Essa questão de comunicação, né? Essas atividades que eu vou fazer para que eu possa agendar uma reunião, com o objetivo de agendar uma reunião, ou tentar a primeira conexão, que normalmente são as mais difíceis, tá? Conteúdo. O conteúdo é o que vai no canal, né? Então, por exemplo, o que eu vou transmitir? Qual que vai ser a minha abordagem? Eu vou fazer uma pesquisa antes ou eu não vou? Eu vou fazer mais um conteúdo mais genérico. Como o meu ticket médio é um pouco menor, eu vou tentar ser menos personalizável possível, né? Ou vou personalizar falando, parabéns, eu vi que você agora está entre as melhores empresas para se trabalhar e assim por diante, usar algum gatilho para personalização ou não, vou utilizar algo mais genérico, né? Então, o conteúdo, tanto pode ser por e-mail, WhatsApp, rede social e assim por diante, né? Vai ser o conteúdo que vai ser transmitido no canal. Bom, as atividades. A Bru Angélica. Bru, depois você coloca aqui nicho de mercado, o Eric segmento de mercado. É porque eu não entendi a pergunta, mas depois vocês colocam aqui, tá? Coloquem aqui. Bom, as atividades, né? Bom, a gente vai montar o fluxo de cadência, né? A gente definiu o espaçamento, a duração, a gente sabe o ticket médio, o ICP. Eu vou passar por vocês as atividades que normalmente acontecem. Primeira atividade, né? Pesquisa de ativação. O que é? Esse tipo de atividade que é de pesquisa ocorre sempre no início da cadência, né? Mas fica uma observação. Pode ser que aconteça em todas as etapas do fluxo de cadência. Mas quando a gente vai começar na primeira etapa de pesquisa, né, antes de começar a abordar esses leads, esses prospects, né, pode ser informações importantes, relevantes para a gente usar como rapport, sabe? Então eu dei um exemplo, coloquei exemplos aqui como cargo, nível de experiência, eventos, premiações, notícias. Só para vocês entenderem, né? Vou dar sempre o exemplo aqui da Talkstars, né? E abrindo aqui para vocês algumas estratégias assim por diante. A Talkstars normalmente prospecta, né? E define o ICP, gestores de RH, coordenadores de RH, porque a gente vende programas, né, de mentorias, que é o nosso produto, o nosso serviço, né? Para esse tipo de perfil de cliente, né? Ideal, né? De 200 colaboradores até 500 colaboradores, tá? Só para vocês entenderem. E aí, o que aconteceu? O que eu fiz? A hora que eu fui criar uma lista de prospecção, né, eu fui ver quem são as melhores empresas para se trabalhar.
né, para se trabalharem, né? E aí eu vi que saiu uma lista lá no GPTW, né, e eu vi as empresas do mercado de tecnologia. E aí o que eu fiz? Eu verifiquei dentro dessas empresas quem são os RHs, e aí o que eu pude perceber? Que a maioria desses RHs, eles estavam colocando no LinkedIn e parabenizando a empresa por, né, ter esse premiação, porque essa premiação é importante. E aí o que eu fiz? Eu peguei cada nome e usei um e-mail, um cold call, fazendo esse rapport já. Então, o que eu fiz? Eu utilizei a pesquisa, pesquisei a empresa, vi que ela tinha ganhado uma premiação, vi quem que era o RH, vi que ela postou e utilizei uma copy mais ou menos assim, no e-mail. Oi, fulano, tudo bem? Aqui é o Wendel, fundador da Talkstars. Vi que a empresa tal foi premiada com as melhores empresas para se trabalhar. E quero te parabenizar você. Eu sei que o quanto é desafiador para o RH, né? Conseguir esse prêmio, a empresa, né? Assim por diante. Ou seja, eu usei um rapport na primeira atividade que eu fiz de pesquisa e, assim, consequentemente, eu consegui agendar as primeiras reuniões aqui na Talkstars. E, assim, consequentemente, mostrei o produto e assim por diante. Mas, assim, prestem atenção que essa etapa de pesquisa ela é muito importante, fundamental. Mas vai depender, que nem eu falei para vocês, a questão da pesquisa, né? Vai depender do ticket do produto ou do serviço, né? Porque pode ser que são um ticket baixo e às vezes não precisa dessa personalização tão assim eficaz, né? Ou pode ser que Wendel, o meu produto, o meu serviço tem um ticket de 200 ou 100 reais, alguma coisa nesse sentido, às vezes não faz sentido essa etapa, mas só para vocês entenderem o quanto essa pesquisa é assim, efetiva, é interessante e normalmente, tá? Para quem vende produto no B2B, o LinkedIn é uma ferramenta essencial para a gente receber notícias, ver o que está acontecendo com as empresas ou assim por diante. Normalmente também, dependendo, né, a empresa, como for que a gente quer prospectar, tá? No caso do B2B, eu utilizo o Google Alerta, né? Então, normalmente eu coloco o segmento de mercado, se é indústria ou se é tecnologia, e aí eu vejo as principais notícias baseadas naquela empresa, e pode ser que saia uma notícia interessante, aí eu já utilizo como um gatilho, como um rapport para fazer alguma prospecção, tá? A outra atividade que eu coloquei aqui é o cold e-mail, tá? Normalmente, o cold e-mail, a gente utiliza de 2 até no máximo 5 vezes, de acordo com a cadência utilizada, né? Normalmente é utilizado para transmitir, né? Não vender um produto, mas sim um e-mail rápido, objetivo, com a proposta de valor, né? Sempre tendo em vista, Wendel, a dor que eu resolvo, a proposta de valor e a chamada para ação, né? Normalmente é esse padrão que utiliza do mercado, mas vai depender muito do teu produto, muito do teu serviço. Mas assim, eu coloquei aqui como um fator importante, sempre utilize e-mails diferentes com conteúdo adequado a ser enviado. Então, por exemplo, eu tenho uma cadência que vai ter, dentro dessa cadência, vai ter 3 e-mails que eu vou utilizar. Normalmente, o primeiro e-mail que a gente utiliza, a gente chama ele de abertura de porta, ou seja, é algo que a gente quer ter um rapport, né? É algo que a gente quer mais gerar um rapport, um relacionamento, não chamando já para alguma venda, alguma coisa nesse sentido, tá? É uma abertura de porta. O segundo e-mail a gente utiliza como um follow-up, ou seja, a pessoa não respondeu, mas eu vou utilizar um outro conteúdo, um outro tipo de mensagem, né, de relacionamento ou de autoridade ou assim por diante, para chamar a atenção desse prospect ou desse lead, tá? E um outro e-mail que a gente chama, né, de breakup, né? Lógico, vai depender muito de quantas tentativas de e-mail eu vou ter, mas nesse caso eu estou utilizando 3, então o último é de breakup, ou seja, até aqui eu tentei eu fiz a tentativa de contatos, vi que você não respondeu, LinkedIn ou e-mail, assim por diante, realmente desisto das minhas tentativas, aqui estão os meus contatos, né? Se isso não é uma prioridade para você, fica aqui meus contatos e assim por diante. Em algum momento a gente entra em contato futuramente, assim por diante, tá? Tô dando um exemplo assim, bem breve, mas só para vocês entenderem a questão do cold call, tá? Como que a gente pode utilizar e assim por diante, cold e-mail, desculpa, e assim por diante.
Uma outra atividade que tem dentro do fluxo de cadência é a questão do cold call, né? Muitos falam que cold call morreu e assim por diante, né? Mas a gente tem que utilizar o cold call, né, de uma forma que a gente não seja que nem o telemarketing, né? Qual que é a diferença do cold call e do telemarketing? O telemarketing, né, ele não pesquisa, ele não sabe quem por exemplo, o profissional, no meu caso, do RH, ele não sabe qual o cargo, anos de experiência, simplesmente ele pega um dado aleatório e fala assim, ô Wendel, tudo bem? Que tal você ter, né, esse plano assim, assim, assim por diante, né? Não fez uma pesquisa, não fez nada, não viu quem eu sou, não viu da onde que eu vim, né, qual cargo, minha profissão e assim por diante. Então, o Cold Call é um complemento, né, das outras atividades. Aqui na Talkstars, né, a gente usa o Cold Call ou para conseguir um e-mail da pessoa, tá? Ou para gerar algum rapport que a gente fez de alguma pesquisa. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Por exemplo, eu estou pesquisando uma empresa, né, do mercado de tecnologia com o RH. E eu vi que eu não consegui o e-mail daquele RH de uma determinada empresa, né? E eu vi que eu tenho um número da empresa e liguei. Falei, oi, fulano, tudo bem? Eu queria falar com a fulana, ela é da área de RH. Ela se encontra? Wendel, vou te passar e tal, beleza. Fulano, vi aqui no LinkedIn, né? Vocês acabaram de receber essa premiação de melhores empresas para se trabalhar, assim por diante. Ou seja, eu utilizei um rapport, né? Fiz uma pesquisa, né? Totalmente diferente, né? E aqui eu coloquei na questão do cold call que a gente pode alternar as possíveis atividades, ou no período da manhã ou no período da tarde. Porque vocês concordam que tem empresas que fazem mais reuniões no período da manhã, tem empresas que fazem mais reuniões no período da tarde. Então a gente vai percebendo conforme o segmento de mercado que você está. Tá bom? Então você mesmo, né, com o teu produto, o teu serviço, o segmento, o nicho que você atua, você vai sentindo se é melhor ligar no período da manhã ou no período da tarde, tá? E bem atento a essa questão da LGPD, tá? Que é muito importante, né? Essa questão de lei de proteção de dados, assim por diante. Sempre fala da onde que você pegou esse dado, esse telefone, se ele está público ou se ele não está, se ele foi através de uma ferramenta ou não. É bem importante falar isso, porque a lei está aí e a gente tem que seguir as leis, né, que foram colocadas. Bom, outra atividade de social point, né? Para que serve o social point, na verdade? Normalmente eu coloquei aqui o social point, ele é dividido, né, essas 4 possibilidades, né? Adicionar a pessoa no LinkedIn com uma nota personalizada, né? O LinkedIn, né, enviando uma mensagem por e-mail, então, ou seja, a pessoa me aceitou, então agora tem como eu mandar uma mensagem por e-mail, ou se for, né, na questão do LinkedIn, do Sales Navigator, que é uma versão paga, você consegue enviar e-mails que a gente fala sem ter uma conexão de primeiro grau. Então, você consegue fazer isso. Também você pode utilizar o Social Point por mensagens via WhatsApp e também áudios, tá? Vou ser bem sincero com vocês, áudio aqui na Talkstars, dificilmente eu utilizo, né? Eu acho que algumas pessoas preferem e outras não. Então, vai ser conforme o perfil de cliente ideal de vocês, tá? Mas, normalmente, esse social point, né, é bem interessante porque vai gerando também um pouco de rapport. Então, quando vocês forem adicionando uma pessoa no LinkedIn, sempre colocam uma nota. Por que vocês estão adicionando essas pessoas, né? Normalmente eu coloco assim, né? Oi, Wendel, tudo bem? O Wendel, Oi, fulano, tudo bem? É o Wendel aqui da Talkstars. Estou solicitando grandes referências, grandes profissionais do mercado de tecnologia, do mercado de indústria, né? Qualquer dúvida, fico à disposição, né? Abraço. Sou o Wendel. Ô fulano, tudo bem? Estou adicionando para conhecer pessoas do mercado, né, do segmento de indústria, segmento de varejo. Abraço, né? Então, sempre coloco o motivo. Eu vejo várias pessoas me mandando notas no LinkedIn, tentando me vender e assim por diante. Pessoal, isso é muito chato, sabe? Isso, eu nem conheço as pessoas e aí elas já tentam, né, vender alguma coisa, nem sabe se eu quero ou se eu não quero, nem perguntou e já adicionou. Então, assim, sempre tenta ter um rapport, por que você está adicionando a pessoa e assim por diante, tá? Pessoal, até o momento está ficando claro para vocês? Vocês estão conseguindo entender aquilo que eu estou passando para vocês? O que vocês estão achando? Coloca aqui no chat, por favor. Vou tomar um pouco d'água aqui.
Sim, Esther, vai ter sim o material, sim. Vou passar para o pessoal. Vou passar para o pessoal isso, tá? Boa, Carlos. Beleza. João, Bru, beleza, beleza. É importante para mim, né, para eu entender se vocês estão entendendo, assim por diante, tá? Beleza. Eu acho que agora vai ficar um pouco mais profundo, tá? Exemplos de cadência, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar uma aqui de exemplos, tá? E eu vou colocar uma que a Talkstars utiliza, tá? Que a gente se planejou e assim por diante, tá? Então, por exemplo, aqui existem no mercado, três exemplos de cadência, tá? A cadência fundamental, a cadência transacional e a relacional, tá? Que nem eu falei para vocês, tudo vai depender do ticket médio, tá? Wendel, esse aqui, a fundamental, como que eu utilizo? Aí vai de acordo com o seu ICP. Se o seu ICP utiliza muito e-mail, LinkedIn e telefone, você tem um ticket médio, vamos colocar aí do teu produto, do seu serviço, isso é mensal, tá? De R$ 300 até uns 2.500. Essa cadência pode fazer sentido para você, tá? Então, no primeiro dia, vou criar uma lista, tá? De prospecção de 20 empresas, de 30, de 40, assim por diante, tá? Primeiro dia, telefone, né? Aí, lembra, o segundo dia deu espaçamento, terceiro dia, e-mail e LinkedIn. E aí, LinkedIn pode ser conexão, pode ser uma curtida, um comentário, tá? Ah, Wendel, passou mais um dia o quarto, no quinto dia, telefone. E aí pode ser que no primeiro dia, vou ligar de manhã. Ah, não deu certo. Wendel, agora eu vou ligar na tarde. Uma coisa importante é, o prospect ou o lead respondeu, a cadência para. Ou seja, ele me respondeu no dia 5. A cadência para e aí você tenta agendar uma reunião e assim por diante, tá? Ou você coloca o prospect ou o lead ou descarta ele. Ah, ainda não é uma prioridade agora, assim por diante. O importante é vocês tentarem esse primeiro contato. Conseguiu o primeiro contato? Beleza, Wendel. Ah, Wendel, ele falou que não é uma prioridade e tal. Se você conseguir um e-mail dele, legal. Talvez faz sentido vocês criarem um fluxo de nutrição, isso é com o Marte, né? Para nutrir e educar esse prospect, esse lead, sempre, lógico, permitindo, ó, fulano, eu posso pegar o seu e-mail e colocar nos nossos conteúdos educacionais, assim por diante, tá? Então, sempre façam isso para que vocês não possam perder o lead ou o prospect nesse fluxo de cadência, tá? Fluxo de cadência transacional. Ele é um fluxo um pouco mais rápido. Vocês podem perceber que aqui tem mais ligações do que e-mail ou LinkedIn, ou seja, são tickets menores, ou seja, Wendel, de 300, de 299, 297, assim por diante, né? Então, vocês podem perceber que aqui tem mais ligações e menos comunicação relacional, ou seja, de relacionamento, de e-mail, de LinkedIn e assim por diante, tá? Fluxo de cadência relacional, ou seja, de relacionamento. São normalmente contas, né, enterprise que a gente fala, né? Contas de tickets acima de, pode considerar de R$ 2.500 para cima, 3.000 e assim por diante. Aí vale a pena ser algo mais relacional. Então, Wendel, no primeiro dia eu vou tentar LinkedIn, conexão, e-mail. No segundo dia, e-mail. Né? No quarto dia, e-mail e telefone. Percebam que aqui na cadência fundamental, primeiro dia, aí tem o espaçamento do segundo, aí eu tento o terceiro. Vocês podem perceber que o transacional ele é um pouco mais rápido, né? A tentativa. Por quê? Por causa da questão do CAC, entendeu? Então, aqui, no segundo, eu tento ser um pouco mais agressivo, né? E o relacional, vocês podem perceber que a minha última tentativa de contato é no dia 18, né? Por quê? Porque para mim faz sentido, né? Se eu estou com um ticket maior, né? De 3, 4, 5K, né? Vale a pena eu ter um número de tentativas mais relacional e assim por diante. E aí, só para vocês entenderem, tá? Wendel,
Isso eu vou fazer por cada lead, ou seja, se eu tenho uma lista de 20 empresas, né, o meu SDR, né, o meu pré-vendedor ou vendedor, ele vai fazer essas tentativas aqui por empresas, ou por lead, ou por prospect, tá? Então, como é que fica assim uma forma sistematizada, tá? Eu vou passar aqui para vocês essa apresentação e eu vou passar também a planilha que a Talkstars utilizou, né, que a gente utilizou para a gente planejar o nosso fluxo de cadência, tá? Só vou tirar aqui da apresentação e vou aqui para a planilha. Deixa eu aumentar aqui um pouco. Vocês estão conseguindo ver a planilha? Tá dando para vocês ver certinho? Coloque aqui nos comentários aqui se vocês estão conseguindo ver, fazendo favor. Beleza, João. Beleza, Marte Impulsam. Beleza, Carlos, Débora. Fechou. Galera, é o seguinte, eu vou passar a apresentação, eu vou passar essa planilha, ela já tem assim, ela é um planejamento para vocês sistematizarem, né, a cadência de vocês de pré-venda e depois, né, faz sentido vocês passarem isso ou acompanhar na planilha mesmo, ou acompanhar em outra ferramenta, até a ferramenta da Monday também, vocês conseguem fazer isso, tá? Mas lembre-se, a ferramenta é o meio, né? O importante é a gente, primeiramente, ter essa parte estratégica, tá? Então, aqui na Talkstars, o que a gente colocou aqui, tá? Pesquisa de ativação, cold e-mail, mensagem por WhatsApp, cold call de manhã, cold call à tarde, adicionar o LinkedIn mais a nota de personalização, tá? Mensagem no LinkedIn ou social point, tá? O que é o social point também? Pode ser curtida, comentário, assim por diante, tá? E aqui, como que funciona o fluxo de cadência aqui do meu pré-vendedor, tá? Aqui da Talkstars. Então, no primeiro dia, ele vai pesquisar, vai mandar um e-mail de prospecção e vai adicionar alguém no LinkedIn. Então, imaginam que eu peguei, ele pegou lá 20 empresas do mercado de tecnologia, gestores de RH de 200 colaboradores a 500. Beleza, Wendel, construí a minha lista lá. Agora ele vai tentar fazer fazer as tentativas de contato. Então, no primeiro dia é esse. Beleza. No segundo dia ele não vai fazer nada. Por quê? Porque ele vai ter uma outra lista que ele vai fazer, entendeu? Lembra que eu falei para vocês lá atrás, né? Para não encavalar as atividades? Por causa disso. Então, no primeiro dia, ele vai fazer essas 3 atividades. No segundo dia, ele vai fazer a outra lista. Ou seja, aqui na Talkstars, a gente roda 2 listas por semana, tá? Só para vocês entenderem. Então, de 20 a 40 contatos, tá? No terceiro dia, mensagem no WhatsApp, tá? Se conseguir o WhatsApp, ou fazer um cold call de manhã. Ah, Wendel, eu não consegui o contato, o telefone, assim por diante. Não tem problema. Você pode utilizar uma outra atividade para o seu pré-vendedor ou para você realizar. Mas o importante é que você tenha em mente que sempre vai ter a atividade, tá? Bom, no quinto dia, cold call também, e um cold e-mail, né? E à tarde, um cold call, tá? Lembrando que conseguiu o contato assim, a pessoa me respondeu, o prospect me respondeu, o lead me respondeu, para a cadência, entendeu? Parou a cadência, ou você vai agendar uma reunião, né? Que é o objetivo, ou você vai descartar esse prospect, esse lead, ou não é prioridade para ele, ou ele não quer, mas de fato, ele respondeu, parou a cadência, tá? Isso por cada prospect, cada lead, beleza? Bom, mensagem no WhatsApp, da mesma forma, no sétimo dia. Aqui tá adicionar o LinkedIn e a nota personalizada, mas é aqui, ó, mensagem no LinkedIn, tá?
No dia 9, eu vou fazer uma cold call à tarde e vou fazer um social point, ou seja, eu vou curtir alguma coisa, ou eu vou comentar, né, no LinkedIn, tá? A gente está utilizando o LinkedIn, mas pode ser um WhatsApp, ou às vezes, dependendo, dificilmente eu já vi, mas pode ser um Instagram, alguma coisa desse sentido, mas é bem difícil, tá? E por último, eu vi um e-mail de breakup, se a pessoa não me respondeu, e também uma mensagem pelo LinkedIn também, tá? E aqui, o que que acontece? O que essa planilha já no final ela dá? Ela dá o número de atividades que você faz, né? Por atividade que o seu pré-vendedor ou o seu vendedor faz. Ou seja, então, Wendel, no final, o meu vendedor, né? No final dos 11 dias, o meu pré-vendedor, vendedor, ele faz 13 atividades por prospect, entenderam? Né? Então, vocês já conseguem metrificar, né, ou medir a produtividade dos seus vendedores e dos seus pré-vendedores, entendeu? Vocês conseguem já otimizar e ver se eles estão conseguindo ser produtivos ou não. Porque imagina, a gente faz um cálculo, né? Vamos pegar aqui no final, ele tem que fazer 13 atividades, né? Ou que seja, né? Por dia ele tem que fazer 2 atividades. Então, se ele prospecta 20, né? A gente faz um cálculo e a gente consegue chegar, né? Ele consegue fazer tantas atividades por lista, entendeu? Então, depois a gente consegue comparar se essa pessoa ela está produtiva ou ela está improdutiva. Tá? Isso a gente consegue fazer dentro de planilhas, né? Ou ferramentas e assim por diante. Mas isso, essa planilha que eu estou mostrando para vocês, já dá um indício, vocês já conseguem discutir com a equipe de vocês ou planejar para otimizar o fluxo de cadência de vocês, né? Ou criar um fluxo de cadência do zero, tá bom? Bom, pessoal, é isso, né? Espero que eu tenha sido bem didático com vocês. Espero que vocês, assim, espero que vocês façam sentido para vocês, vocês utilizem esse material, essa planilha, para que vocês possam utilizar nas empresas de vocês e assim por diante. Espero que eu tenha passado, né, a didática, que vocês tenham entendido aquilo que eu queria transmitir para vocês, tá? E eu queria agradecer também o Igor, o William, todo o pessoal da Lopen também por estar me convidando e também o pessoal da Monday também por estar nesse evento assim incrível, e eu tenho certeza que o que vocês precisarem podem contar comigo também e com a Talkstars. Oi, Wendel, tô de volta, cara. Tudo bem? Você tá me ouvindo? Gente, o Wendel não tá me ouvindo ainda. Eu tô fazendo um hackzinho aqui que eu tô usando. Mas pode perguntar que eu tô ouvindo. Pessoal, então eu vou colocar as perguntas na tela, tá? Na verdade, o que eu queria fazer com o Wendel era um bate-papo, só que ele não tá conseguindo ouvir a Beleza. gente. Eu tô te ouvindo via YouTube. Tá me ouvindo com delay? Então, beleza. Mas Eu tem só um queria, delayzinho. Aham. Eu só queria comentar É. que a gente fez umas enquetes com o pessoal e 90% das pessoas que estão assistindo e são da área de vendas trabalham no mercado B2B. Então, eu acho que foi muito interessante essa ideia de uma cadeia de prospecção, porque normalmente nesse tipo de mercado o ticket é mais alto, né? E é importante a gente, como você falou, não se tornar um telemarketing, não atazanar o cliente. Não sei se o pessoal aqui no sul a gente fala bastante atazanar, não incomodar o cliente, não ter uma prospecção exaustiva, né? Então eu acho que isso foi muito interessante. Não, legal. Essa questão do fluxo de cadência, né? A gente tem que ser o menos chato possível, né? Ainda mais que, querendo ou não, as maiorias das operações, ou elas estão no modelo híbrido,
ou modelo totalmente home office. Então, como é que a gente, qual que é o desafio, né? O desafio é ser menos chato possível, né? Só que a gente precisa trazer cliente para os nossos negócios, né? E como a gente pode fazer isso, né? Então, o fluxo de cadência ela consegue sistematizar, né? E até otimizar, que nem eu falei, né? Não precisa ser eu vou fazer 11 dias. Não precisa ser só 11 dias. Eu posso otimizando e vendo, perguntando para os meus pré-vendedores, vendedores, ó, tá legal isso aqui, não tá? Você acha melhor a gente aumentar o número de tentativas? A gente pegou um caso aqui na Talkstars, a mentoria B2B, né? Que eles vendem enterprise, né? Para assim clientes como Coca-Cola, Ambev, assim por diante. E eles estavam tendo um fluxo de cadência de uma semana. O que a gente fez? A gente falou, não, que tal a gente otimizar esse fluxo de cadência? Ele já existia. A gente otimizou o fluxo de cadência para maiores tentativas de contato. E não é que deu certo? Por quê? Porque essas pessoas têm um perfil mais enterprise, gestores, normalmente não recebem ligações, estão mais no LinkedIn, produzindo conteúdo. Então, como eu falei, vai muito do perfil de cliente ideal também, entendeu? Eu acho muito interessante também que você comentou, por exemplo, dos e-mails de cadência. Eu sou do marketing e a gente está estruturando vários fluxos de cadência aqui na Lopen para todas as operações. Então, operação GoTo, operação Freshworks, Sofos, e todas essas operações atendem, em sua grande maioria, clientes bem enterprise. Então, não dá para você querer falar com o CEO de uma empresa gigantesca em uma semana. E a gente tem que ter esse feedback, né? Sempre o time de vendas falar com o time de prospecção, os SDRs, o time de marketing, para a empresa conseguir andar, né? Porque senão cada time fala uma Exato. linguagem. Com certeza. Wendel, o pessoal está comentando aqui que a palestra foi tão completa que até não deixou dúvidas. Então, eu acho que a gente faz o seguinte: me envia a apresentação, eu vou encaminhar para o pessoal, tá? Deixa o teu Espero que eu LinkedIn, tenha ajudado, Igor. com Ô, Igor, certeza. você lembra que a Diga. gente ia dar as 2 mentorias gratuitas lá pro pessoal, hein? Então, Wendel, o que que eu tava pensando, cara? Eu acho que a gente pode fazer isso no pós-evento. Pode ser? Eu tenho uma lista aqui de participantes e a gente faz o sorteio. Combinado? Pode ser. Ó, Beleza? galera, ó, só para vocês entenderem, tá? A Talkstars vai disponibilizar 2 mentorias gratuitas para os nossos mentores de vendas, tá? De vendas e pré-vendas. Então, assim, aproveitem, que a gente vai dar essas 2 mentorias. Então, assim, depois vocês acessam a Talkstars, vocês vão visualizar quem são os especialistas que estão lá, os mentores, assim por diante. E é bem importante vocês acessarem e participarem desse sorteio. Combinado, então, pessoal. Então, ó, no e-mail pós-evento, que vai ser enviado para vocês na quarta-feira de manhã, se eu não me engano, vai estar lá tanto o link da apresentação do Wendel quanto sobre mais informações desse sorteio, tá bom? Então, pessoal, vou pedir para o Wendel deixar o LinkedIn dele aqui no chat, deixar algumas informações da Talkstars. Wendel, muito obrigado pela participação, cara. Eu tenho certeza que o pessoal gostou bastante, eu gostei bastante também. E acho que vai dar uma boa ajudada nessa parte de prospecção e fluxo de cadência. Obrigado, tá? Eu que agradeço, Igor. Eu agradeço assim a disponibilidade de vocês, né, por vocês me convidarem. Agradecer a Lopen, o William, todo o apoio que vocês deram. Esse evento assim tá incrível. Eu já estou assistindo as outras palestras, vou assistir os outros dias. Eu tenho certeza que a gente sempre aprende, né? A gente sempre vai trocando, né? Então assim quero agradecer demais vocês por essa oportunidade. E galera, vocês podem me adicionar no LinkedIn, fiquem à vontade, estou aqui para ajudar vocês. Muito obrigado, Igor. Eu que agradeço, Wendel. Até a próxima, cara. Tchau, tchau. Pessoal, mais uma vez, vamos tirar uma pausinha. Queria só lembrar vocês, eu vou enviar um link no chat agora para quem quer solicitar um certificado ou agendar uma demonstração da Monday, tá bom? A gente se vê às 5 horas com o Danilo Conrad falando um pouquinho mais de vendas. Até daqui a pouquinho.